São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Com todo cuidado e solicitude, Francisco cuidava da senhora pobreza. Para impedir que se chegasse a ter coisas supérfluas, não permitia que tivesse em casa a menor vasilha, se fosse possível passar sem ela, sem cair na extrema necessidade. Dizia que era impossível satisfazer a necessidade sem condescender com o prazer. Nunca ou raramente admitiu pratos cozidos. Se os aceitava, muitas vezes misturava-lhes cinza ou lhes tirava o sabor do tempero com água fria. Até mesmo quando estava morto de sede, não se dava ao luxo de beber água até ficar saciado. Onde quer que ele se hospedasse, não permitia que sua cama tivesse colchão e cobertas. Era chão nu que recebia seu corpo despido em cima da túnica. Nas poucas vezes que permitia a seu frágil corpo o favor do sono, era quase sempre sentado e sem se encostar, usando no lugar do travesseiro algum tronco ou uma pedra. Quando tinha desejo de comer, como é natural, só a custo permitia satisfazê-lo. Uma vez, estando doente, comeu um bocado de carne de galinha. Logo que se recuperou as forças, foi até Assis. Chegando à porta da cidade, mandou o frade que o acompanhava que lhe amarrasse uma corda no pescoço e o conduzisse assim, feito um ladrão, por toda a cidade, dizendo a todos: vejam o comilão que engordou com carne de galinha, que comeu sem vocês saberem. E muita gente correu para ver o estranho espetáculo e se pôs a chorar e a gemer, dizendo: pobre de nós, que passamos nossa vida cometendo crimes e que saciamos o coração e o corpo com luxúrias e bebedeiras. E assim, de coração compungido, foram chamados a uma vida melhor por tão grande exemplo. Tinha atitudes dessas com muita frequência, tanto para desprezar-se com perfeição, como para convidar os outros a uma honra que não se acaba. Julgava-se desprezível, sem temor nem preocupação pelo corpo, que expunha valentemente aos maus tratos para não ser levado por seu amor a cobiçar alguma coisa terrena. Verdadeiro desprezador de si mesmo, sabia ensinar os outros a se desprezarem também, falando e dando o exemplo. Era exaltado por todos e todo mundo o tinha em alta conta, pois só ele mesmo se julgava o mais vil e só ele se desprezava com ardor. Muitas vezes sentia uma dor imensa quando era venerado por todos e, para se livrar da consideração humana, encarregava alguém de o insultar. Também chamava algum irmão e lhe dizia: mando-te por obediência que me injuries com dureza e que digas a verdade contra a mentira dessa gente. E quando o irmão, contra a vontade, o chamava de vilão, mercenário, parasita, respondia sorrindo e aplaudindo bastante: o Senhor te abençoe, porque estás falando as coisas mais verdadeiras. É isso que o filho de Pedro de Bernardone precisa ouvir. Dizia isso para lembrar a sua origem humilde. Francisco de Assis é certamente o santo que teve maior comunicação, carinho, amor para com todas as criaturas. Daí porque é o padroeiro da ecologia. Francisco foi fascinado pela criação. A natureza e a vida procedem de Deus. Existem para manifestar a sua bondade. Frei Tomás de Celano testemunha que Francisco, nessas coisas mais belas, reconhecia aquele que é o mais belo, e que todas as coisas boas exclamavam: quem nos fez é ótimo. Para ele,
Todas eram expressão da gratuidade e bondade do Criador. Chamava as criaturas de irmãos e irmãs, porque todas são filhas do mesmo Pai. A sensibilidade e delicadeza de Francisco era tamanha que ele andava com respeito em cima das pedras, pensando em Jesus, que foi chamado de pedra angular. Recolhia do caminho os vermezinhos para que não fossem pisados. Até os vermes faziam lembrar-lhe de Nosso Senhor, conforme está escrito no livro dos Salmos: sou um verme e não um homem. Para as abelhas, Francisco mandava dar mel e o melhor vinho, para não morrerem de fome no frio do inverno. Ele louvava a Deus, admirando, encantado, a operosidade e harmonia das abelhas. Francisco extravasava enorme alegria diante das flores, vendo-lhes a beleza e sentindo-lhes o perfume. Para ele, espelhavam a beleza do Pai Criador. Mandou que o frei responsável pela horta deixasse sempre um canto no terreno, para que também as ervas daninhas pudessem crescer sem serem incomodadas. Segundo Francisco, todas as criaturas tinham direito à vida. Aos frades que cortavam lenha, proibia arrancar a árvore inteira, para que tivesse a oportunidade de brotar outra vez. Certo dia, Francisco caminhava pelo vale de Spoleto e deparou com um grande número de pássaros de todas as espécies. Correu alegremente para eles, deixando os companheiros no caminho. Vendo que o esperavam sem medo, cheio de alegria, pediu humildemente que ouvissem a palavra de Deus. Francisco não perdeu tempo. Passarinhos, meus irmãos, disse-lhes Francisco, vocês devem sempre louvar o Criador e amá-lo, porque ele lhes deu penas para se vestir, asas para voar e tudo o que vocês precisam. Embora vocês não semeiem nem colham, não precisam preocupar-se, porque ele protege e guarda a vocês. Quando os passarinhos ouviram isso, conforme ele mesmo e os companheiros contaram, fizeram uma festa à sua maneira, começando a espichar o pescoço, abrir as asas e a olhar para ele. Francisco abençoou-os e, fazendo o sinal da cruz, deu-lhes licença para voar. Com os companheiros, Francisco continuou alegre o caminho, dando graças a Deus, a quem todas as criaturas louvam com humilde reconhecimento. Francisco realmente costumava conversar com os animais. Isso em si não tem nada de especial. Afinal, presenciamos muitas pessoas que falam com o cachorro, com o gato, com o papagaio. Só que Francisco não jogava conversa fora. Falava-lhes a partir de um profundo amor a Deus, o qual revelava sua bondade e beleza até às criaturas irracionais. A humildade é garantia e honra de todas as virtudes. Ela deve estar na base de tudo. Por isso, Francisco queria que seus confrades fossem menores, humildes, servos de todos, e conseguiu ele ser o mínimo entre os menores. A humildade é o ponto central do espírito franciscano. Ela é a raiz da santidade profunda de Francisco. Francisco fugia dos elogios, queria gloriar-se unicamente no Senhor. Com muita frequência, quando era louvado por muita gente, respondia mais ou menos o seguinte: ainda posso ter filhos e filhas, não me louveis como se estivesse seguro. Não se deve louvar ninguém que ainda tem um fim incerto. Reconhecia que, se Deus retirasse dele a sua graça e seus dons, sobrariam apenas o corpo e a alma, coisas que até um infiel possui. Francisco não se cansa de orientar os irmãos na humildade. Dizia-lhes: ninguém deve ficar satisfeito por um indevido aplauso, por coisas que qualquer pecador pode fazer. Um pecador
Pode jejuar, rezar, chorar, castigar o próprio corpo, mas não pode ser fiel ao seu Senhor. Temos que prestar o culto devido a Deus, reconhecer como nosso Senhor e que toda boa dádiva nos vem dele. Certo dia, o bispo de Terni concluiu uma pregação que Francisco acabara de fazer ao seu povo, dizendo a todos: nestes últimos tempos, Deus iluminou a igreja com este pobrezinho desprezível, simples e ignorante. Temos que louvar sempre o Senhor, pois sabemos que não agiu desta maneira com todas as nações. Ouvindo isto, o santo ficou muito contente, porque o bispo tinha mostrado tão claramente como ele era desprezível. Ajoelhando a seus pés, disse-lhe Francisco: na verdade, senhor bispo, fizeste-me uma grande honra, porque foste o único que conservaste o que é meu, os outros tiram. Tiveste a discrição de separar o que é precioso do que não presta, dando louvor a Deus e a mim o desprezo. A humildade de Francisco era a mesma diante de grandes e pequenos. Certo dia, fraco e doente, não podendo ir a pé, passou montado num burrinho por onde estava trabalhando um camponês. Este aproximou-se para saber se era ele o Frei Francisco. Humildemente o homem de Deus respondeu que sim, e o camponês emendou: trata de ser tão bom e santo como todos dizem, porque são muitos os que confiam em ti. Por isso te aconselho a não seres diferente daquilo que esperam de ti. Ouvindo isso, Francisco Alegre saltou do burrinho para o chão, beijou humildemente os pés do camponês, agradecido pelo conselho. Apesar de ser tão querido, famoso e tratado por muita gente como santo, Francisco achava-se um miserável diante de Deus e dos homens. Na sua humildade, costumava dizer que se Deus tivesse dado os mesmos dons a um outro pecador, este, na certa, seria 10 vezes melhor do que ele. Aos seus próprios olhos, considerava-se apenas um pobre pecador. Para ilustrar a extrema humildade de Francisco, narra-nos Frei Pacífico uma visão que teve em 1214, quando acompanhava o santo em visita a uma igreja abandonada em Treve. Frei Pacífico testemunhou que, quando rezava, entrou em êxtase e viu no céu muitos tronos, entre os quais se destacava um, mais elevado, mais luminoso, ornado de pedras preciosas. Encantado com o que via, perguntava-se a quem pertencia. Ouviu então uma voz: este era o assento de Lúcifer, e agora está reservado para o humilde Francisco. Quando se preparavam para sair da igreja, Frei Pacífico jogou seus pés de Frei Francisco, dizendo-lhe: Pai, perdoe-me os meus pecados e pede ao Senhor que me perdoe e tenha piedade de mim. Francisco deu-lhe a mão, ergueu e percebeu que havia tido uma visão enquanto rezava. Parecia todo transfigurado. Frei Pacífico, querendo disfarçar para não lhe falar da visão que tivera, perguntou: Irmão Francisco, que pensas de ti mesmo? Eu penso que sou mais pecador que qualquer homem deste mundo, respondeu o bem-aventurado Francisco. Logo, Frei Pacífico ouviu uma voz do Espírito Santo em seu coração que dizia: Fica certo de que tiveste uma verdadeira visão, porque a humildade levará o humilde para o trono que foi perdido pela soberba. No famoso encontro que juntou 5.000 frades em Assis, no assim chamado capítulo das esteiras, havia também vários que eram cultos e muito estudados. Esteve também presente o cardeal Ugolino, que depois foi o Papa Gregório IX.
A ele se dirigiram vários destes frades estudados, pedindo-lhe que convencesse Francisco a deixar-se guiar por eles. Faziam referências às regras de São Bento, Santo Agostinho e São Bernardo, que prescreviam isto e mais aquilo. Francisco, quando ouviu a recomendação, tomou o senhor cardeal pela mão e conduziu-o perante a assembleia dos frades, aos quais disse: irmãos meus, o Senhor convidou-me a seguir a via da humildade e mostrou-me o caminho da simplicidade. Não quero que me faleis outra regra, nem de Santo Agostinho, nem de São Bento, nem de São Bernardo. O Senhor me disse que queria fazer de mim um novo louco no mundo e não queria conduzir-nos por outro caminho, senão por esta sabedoria. Calaram-se os frades, calou-se o cardeal. Num tempo que São Francisco vivia na cidade de Gubbio, apareceu no condado de Gubbio um grande e ferocíssimo lobo, terrível animal, que só não devorava os animais, mas também os homens, pelo que todos da cidade viviam com grande medo, porque muitas vezes se aproximava da cidade. Andavam todos armados quando saíam da povoação, como se fossem para uma guerra. No entanto, não se podia defender dele quem sozinho com ele se encontrava. E com medo deste lobo terrível, chegaram a tal ponto que ninguém tinha coragem de sair daquele local. São Francisco, tendo compaixão dos homens da cidade, quis sair ao encontro do lobo, apesar de todos os habitantes o desaconselharem. E fazendo o sinal da Santa Cruz, saiu da terra com seus companheiros, pondo toda a sua confiança em Deus. E hesitando aos outros em avançar mais, São Francisco tomou o caminho em direção ao sítio onde estava o lobo. E eis que, à vista dos muitos que tinham vindo ver este milagre, o dito lobo vem ao encontro de São Francisco de boca aberta. E chegando-se até ele, Francisco fez-lhe o sinal da cruz e chama-o a si e disse assim: vem cá, irmão lobo, ordeno-te da parte de Cristo que não me faças mal, nem a mim e nem a ninguém. Coisa admirável! Logo que São Francisco fez o sinal da cruz, o terrível lobo fechou a boca e parou de correr, e, dada a ordem, veio mansamente como um cordeiro e deitou-se ao comprido aos pés de São Francisco. Então São Francisco falou-lhe assim: irmão lobo, fazes muitos danos nessas regiões e fizeste grandíssimos malefícios, devastando e matando as criaturas de Deus sem sua licença. E não só mataste e devoraste animais, como tiveste a ousadia de matar e destruir homens feitos à imagem de Deus. Por isso, mereces a forca como um ladrão e homicida malvado. E toda a gente grita e fala contra ti, e toda esta terra é tua inimiga. Mas eu quero, irmão lobo, fazer as pazes entre ti e eles, para que tu não ofendas mais a eles e eles te perdoem todas as ofensas passadas. E nem os homens, nem os cães te voltem a perseguir. Ditas estas palavras, o lobo, com movimentos do corpo, do rabo e das orelhas, inclinando a cabeça, mostrava aceitar o que São Francisco dizia, dando a entender querer obedecer-lhe. Então São Francisco disse: irmão lobo, já que te agradas fazer e manter esta paz, prometo-te que farei com que te seja dada comida continuamente enquanto viveres pelos homens desta terra, de modo que nunca mais terás fome, porque eu bem sei que foi pela fome que fizeste todo o mal. Mas, visto que te concedo esta graça, quero, irmão lobo, que me prometas que não prejudicarás mais nenhum homem, nenhum animal. Promete-me isso?
E o lobo, com uma inclinação da cabeça, fez um sinal evidente que prometia. E São Francisco disse: Irmão Lobo, quero que me garantas essa promessa para que eu possa acreditar nela. E estendendo São Francisco a mão, a fim de receber o juramento, o lobo levantou a pata direita da frente, a pôs sobre a mão de São Francisco, dando-lhe o sinal da garantia que podia dar. Então disse Francisco: Irmão Lobo, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que venhas agora comigo sem duvidar de nada. E vamos concluir esta paz em nome de Deus. E o lobo obediente foi com ele como se fosse um manso cordeirinho. Pelo que as pessoas vendo isso, muitos se maravilharam. Subitamente essa novidade se soube em toda a cidade, pelo que toda a gente, homens e mulheres, grandes e pequenos, todos vieram à praça para ver o lobo com São Francisco. E estando bem reunido todo o povo, São Francisco se pôs em pé e pregou, dizendo: Pelos pecados, Deus permite tais pestilências, e que muito mais perigosa é a chama do inferno, a qual durará eternamente para os condenados, muito mais perigosa do que a raiva do lobo, a qual só pode matar o corpo. Quanto mais é de temer a boca do inferno, quando uma tal multidão tem medo e terror da boca de um pequeno animal. Quanto mais não deve tremer diante do perigo da condenação eterna no fogo do inferno. Voltai, pois, irmãos, a Deus, e fazei digna penitência dos vossos pecados, e Deus vos livrará do lobo no tempo presente e no futuro do fogo do inferno. Acabara a pregação e disse Francisco: Ouvi, irmãos meus, o irmão Lobo, que está aqui diante de vós, prometeu-me e prestou-me juramento de fazer as pazes convosco e de não vos ofender mais em coisa alguma. E vós prometestes a ele de dar-lhe cada dia o alimento necessário. Eu sirvo de fiador dele, de que firmemente observará o pacto de paz. Então todo o povo a uma voz prometeu nutri-lo continuadamente. E São Francisco, diante de todos, disse ao lobo: E tu, irmão Lobo, prometes observar com estes o pacto de paz? E que não ofenderás nem os homens, nem os animais, nem a criatura nenhuma? E o lobo ajoelhou-se, inclinou a cabeça com movimentos mansos do corpo, da cauda e das orelhas, demonstrando quanto possível querer observar todo o acordo feito. A alegria e admiração tomaram conta do povo de Gúbio. Louvaram a Deus por ter operado maravilhas através do servo Francisco de Assis. 8º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devotíssimo Pai São Francisco, que sois o santo mais amante do Sagrado Coração de Jesus, a vítima mais identificada com ele, a alma que se oferece continuamente à justiça divina para obter a misericórdia para os pecadores e amor e graça para as almas religiosas. Acrescentai em mim o perfeito amor a Deus e ao próximo. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graça, toda exaltação e todo o bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja.
eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster que es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. A bênção de Deus, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso e castíssimo São José e de nosso Pai São Francisco, desça sobre nós e permaneça sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.